Meus amigos, minhas amigas, aqui do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Prof. Abacuque Sodré. Você que ainda não é inscrito no canal, eu recomendo que você se inscreva no canal, é só ativar o sininho, que você vai receber os nossos vídeos. Se você quiser deixar também seu like, eu agradeço. E se você quiser fazer algum comentário aqui, também prometo me responder com a maior brevidade possível. Para quem não me conhece, meu nome é Abacuque Wellington Sodré, sou professor de Direito Constitucional, Direitos Humanos e de Teoria do Direito no Damásio Educacional. Também sou professor da pós-graduação de Direito Constitucional do IBMEC Damásio e estou trabalhando agora também em um novo projeto chamado Conversando sobre os Direitos, ou Conversando sobre o Direito, né? Que estabelece ali um diálogo com as pessoas no Instagram. Então, no meu perfil do Instagram, @AbacuqueWellingtonSodré, então, @AbacuqueWellingtonSodré, faço ali uma divulgação e um bate-papo em série de lives, né? Para que vocês aí possam aí se aperfeiçoar e também permitir aí um debate maior sobre o direito. Pois bem, dito isso, hoje nós vamos continuar a nossa série de vídeos acerca dos remédios constitucionais. Então, nós já gravamos vídeos sobre mandado de segurança individual, mandado de segurança coletivo, habeas corpus, habeas data, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção individual. Hoje nós vamos tratar do mandado de injunção coletivo e amanhã nós vamos tratar do nosso último remédio constitucional, que é a reclamação constitucional. Então, lembrando que o principal objetivo dos remédios constitucionais é a proteção do cidadão em face da violação do direito pelo Estado. Então, todas as vezes que o Estado viola um direito fundamental ou viola o exercício, né, porque o direito fundamental ele já está agasalhado, né, já está tutelado quando ele é declarado pelo Constituinte, seja ele originário ou derivado, quando vai agregando, lembrando que os direitos fundamentais eles são inseridos no texto da Constituição como uma aquisição evolutiva, ou seja, podem ser acrescidos, com base aí que você deve saber, princípio da vedação do retrocesso social, permite a ampliação de direitos e a retirada de restrições, nunca a construção de novas restrições ou a diminuição de direitos. Então, esse é um ponto de partida. Lembrando que a violação do exercício dos direitos fundamentais, ela ocorre sobre duas formas. A primeira é a ação. Então, o Estado cria um obstáculo por meio de uma ação indevida, ali um fazer com relação a um direito fundamental. Então, nega um pedido, comete um dano, todos esses atos que implicam numa conduta, num agir. Porém, como nós vimos no nosso vídeo de ontem sobre o mandado de injunção individual, a violação do exercício dos direitos fundamentais pode se dar também por um ato de uma omissão. Lembrando, então, que tipicamente aqueles direitos que surgem ali em decorrência das revoluções oitocentistas e setecentistas, ali então do final do século XVIII, né, principalmente do século XVIII, a Revolução Francesa de 1789, a Revolução Americana de 1775, que culminam na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 e também na Declaração do Bom Povo da Virgínia, que é o primeiro Bill of Rights ali americano, de 1776, e depois na Constituição Americana de 17 de setembro de 1787. Pois bem, então, esses direitos ali reconhecidos eram direitos que implicavam num absteísmo do Estado. O Estado não intervenha, não faça aqui, não crie obstáculos ou não venha interferir aqui na minha zona privada. Prevalecia então a autonomia da vontade. A liberdade era expressada pela autonomia da vontade e pela propriedade, como um requisito máximo, a expressão máxima da liberdade, segundo John Locke,
era a propriedade. Lembra que a propriedade, a maior das propriedades, era a propriedade do próprio corpo, que consistia na liberdade de ir e vir, em contraposição até à própria escravidão, que era repudiada por esse movimento do iluminismo e do liberalismo ali, dos primeiros contratualistas, né? Que tem uma corrente justnaturalista, baseada ali na ideia de que os direitos são anteriores ao Estado, são naturais, são inalienáveis, intransferíveis e imprescritíveis. Pois bem, esses direitos são reconhecidos na Constituição dos Estados. E todas as vezes que o Estado queria interferir, então era adotado ali uma medida, como por exemplo o habeas corpus, liberdade de ir e vir, acesso à informação, por exemplo, habeas data, algum outro direito, mandado de segurança. Então sempre uma não intervenção por parte do Estado. Pois bem, essa lógica, principalmente do meio do século XIX para frente, começam a surgir uma série de revoluções que vão implicar o reconhecimento no início do século XX dos chamados direitos sociais e econômicos. Ali, então, primeiramente pela Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar de 1919, além da Constituição da União Soviética, também de 1919, que são os primeiros documentos a reconhecerem os direitos sociais. Aqui no Brasil, vale lembrar que os direitos sociais eles aparecem na primeira Carta Constitucional, então, na verdade, aparecem pela primeira vez na terceira Carta Constitucional, né? na terceira Constituição, na Constituição de 1934, né? Então, na primeira Constituição de 1824 e na Constituição de 1891 não aparece ali os direitos sociais, aparece no máximo a questão da educação. Mas os direitos sociais, o reconhecimento da limitação da autonomia privada, que é o Estado interfere ali por meio de prestações normativas, ele interfere na autonomia, da autonomia que deixa de ser autonomia da vontade e passa a ser autonomia privada. A liberdade regulada ali, com direito do trabalho, direito do consumidor, condições mínimas, cláusulas abusivas, o reconhecimento da cláusula rebus sic stantibus e também uma forte análise ali por parte dos contratos, não prevalecendo única e exclusivamente a pacta sunt servanda, ou seja, o contrato não é lei entre as partes, porque ele pode ser leonino, abusivo, ele pode ser revisto a qualquer momento. E principalmente o contrato de trabalho ali tem condições mínimas, horário de jornada, remuneração mínima, e esses direitos são reconhecidos. Além dessa parte dos direitos sociais que dizem respeito às prestações normativas, nós temos também aquela parte inerente às prestações materiais, os serviços. Lembra, uma decorrência lógica da dignidade da pessoa humana, sua vertente material, e o núcleo mínimo, o núcleo essencial, o mínimo existencial, como as condições necessárias. O Estado deve intervir na economia, prestando e garantindo no fornecimento de bens e serviços para garantia, então, do mínimo de dignidade, condições mínimas de sobrevivência da população, saúde, educação, moradia, para que se tenha uma vida digna. Então, dignidade como correlato da vida digna, ou seja, satisfação das necessidades básicas. O homem, o ser humano, a mulher, a criança não são apenas sujeitos de direito, mas possuem necessidades básicas. Então, ali o que o Bobbio vai dizer na Era dos Direitos, o homem, no homem ali como ser humano, é visto no seu âmbito concreto. Então, a criança em idade escolar, o enfermo, a pessoa que tem necessidades de assistência social, de acolhimento, ou mesmo necessidades financeiras, que precisa de apoio, os idosos, a mulher, a criança. Então, todas as pessoas que precisam de transporte público, se locomoverem, pessoas que precisam ser alimentados, que estão na beira da miséria, pessoas sem teto, sem moradia. Tudo isso, então, é objeto ali desse feixe de direitos que é produto da construção histórica da civilização. Diferentemente dos primeiros direitos, os direitos liberais, né, as liberdades civis, os direitos sociais, eles não nascem de uma construção da ideia de que são direitos que nascem da razão,
ou direitos que decorrem ali da natureza humana, não. Vão sendo construídos com base na luta. São direitos de um resultado de um processo histórico importantíssimo. E esse direito histórico, então, é o que eu quero dizer para vocês, e fundamental, implica numa mudança paradigmática, naquela revolução copernicana. Então, enquanto no Estado liberal eu tenho o Estado mínimo, o Estado regulamenta e estabelece ali um mínimo de proteção, a estabilidade das garantias, o que o Weber vai chamar de racionalidade formal, a adequação dos meios ao fim. E o Estado não intervém, é mínimo de intervenção, então ele estabelece ali o poder judiciário. E a contenda desses direitos, ela é feita no âmbito horizontal, muito mais no âmbito horizontal entre os particulares. E todas as vezes que o Estado interfere, há a possibilidade do manuseio de uma ação judicial, de um remédio constitucional, de uma garantia fundamental para que o particular não seja alijado do seu exercício por um abuso de poder ou por uma ilegalidade. Então, sempre esses direitos e liberdades civis vão exigir um não intervencionismo, um absteísmo do Estado. Dito isso, então, há uma mudança de paradigma no Estado social, no Estado de bem-estar social, aquele Estado que reconhece os direitos sociais. Ao lado desses direitos de primeira geração, surgem novos direitos. Primeiro, que vão limitar e vão conflitar com aqueles direitos. Primeiro, vai se limitar a autonomia da vontade. Sai a autonomia da vontade como valor, entra a autonomia privada. A liberdade de contratação, regulação, desde que não haja ofensa, então, ao padrão mínimo. As assimetrias, o poder econômico gerava assimetrias no âmbito contratual. Dessa forma, então, se busca a igualdade material, entendendo a diferença e construindo prestações normativas que elevem e que tentem restabelecer. Tentem, não significa que vão restabelecer esse equilíbrio, mas vão tentar restabelecer esse equilíbrio dessa forma. A chamada, então, dessa forma, a igualdade material, buscando ali rever o processo assimétrico do poder entre os cidadãos, com a garantia de direitos básicos. Principalmente os direitos que refletem, então, uma necessidade de prestações normativas ou prestação de bens materiais ou serviços, eles se realizam não somente pelaquela eficácia plena. Então, as normas normalmente dos direitos civis são normas de eficácia plena, que já são autoexecutáveis. Ou ainda são normas de eficácia contida ou restringível dentro da teoria clássica. Por quê? Porque elas já são plenamente autoexecutáveis, porém o legislador infraconstitucional pode reduzi-las ou restringir o seu âmbito. Por sua vez, as normas que tratam dos direitos sociais são normas eminentemente de eficácia limitada, ou seja, dependem não somente do seu reconhecimento na Constituição Federal como compromissos, mas também a regulação infraconstitucional, ou seja, a adoção de uma série de medidas complexas. Então, a sua realização se dá por um conjunto complexo, normativo e executivo. Então, primeiro, existe uma série de normas, então, norma constitucional que institucionaliza aquele valor e tornando ele passível de decisão como um direito subjetivo, então um compromisso que o cidadão pode, inclusive, exigir do Estado por meio de uma ação judicial quando houver o seu descumprimento. E, além disso, há necessidade, então, de normatização. E essa normatização, que chama-se a formulação, então, de uma política pública redistributiva, vai se buscar no orçamento ali recursos materiais, humanos, financeiros, e vão se construir, então, vai ser necessária a construção de uma burocracia, então, uma pasta, uma secretaria, um ministério que vai fazer a gestão administrativa de determinados recursos públicos direcionados e especializados por conta da divisão do trabalho, como salienta bem Durkheim, a sociedade cuja solidariedade é orgânica, então não mais mecânica, há uma divisão e especialização do trabalho. Então, no âmbito do poder executivo, isso é feito por meio de ministérios, como o Ministério da Saúde, da Educação, do Desenvolvimento Social, da Cidadania, da Cultura, todos aqueles direitos sociais, da
da habitação, por exemplo, todos eles se referem, então, a formas especializadas de gestão. Então, primeiro eu preciso constituir uma estrutura de gestão, porque ela vai recebendo aquela formulação de políticas públicas feita pelo legislador, o Poder Executivo vai regulamentar, seja por um decreto regulamentar, e depois, no âmbito dos ministérios, vai haver a portaria, as resoluções, as instruções normativas que vão dar cabo ao quê? A formação daquelas instituições, sejam instituições executivas, que vão realizar ou vão direcionar os valores para os valores financeiros, lembra? Recursos materiais, humanos e financeiros que vão buscar o resultado da satisfação daquele exercício, daquele direito previsto na Constituição Federal como direito social. Por exemplo, vamos dar dois exemplos básicos: saúde e educação. Saúde. Então, a política pública de saúde, ela é desenhada primeiro na Constituição e depois pela lei do SUS. E ela cria, então, dois mecanismos, um administrativo e um executivo. Então, o administrativo, nós temos nos âmbitos da federação, o Ministério da Saúde no âmbito federal, no âmbito estadual e municipal, temos as secretarias públicas de saúde estadual e municipal. Lembrando que a política pública de saúde ela é realizada pelos municípios naqueles níveis básicos e intermediários de complexidade e no nível alto, de alta complexidade, ela é desempenhada pelo Estado. Então, os hospitais públicos são, em regra, de natureza estadual e as unidades básicas de saúde, as unidades de pronto atendimento, os pronto-socorros são, então, de competência do município. E a União faz o repasse e faz a gestão macro dessa política pública. Então, de um lado eu tenho os órgãos administrativos, que são o Ministério e as secretarias estaduais e municipais. Ministério da Saúde, secretarias estaduais e municipais. E temos órgãos executivos, que são os hospitais, as UPAs, eles que vão realizar e implementar o direito à saúde. As farmácias populares vão implementar e realizar a saúde, ou seja, um mecanismo complexo. Desde a sua previsão no artigo 6º e artigo 196 e seguintes da Constituição, vão ali haver a sua construção até o exercício, até o alcance do tratamento de um paciente. De igual modo ocorre, por exemplo, com o direito à educação, lá também previsto no artigo 6º e depois nos artigos ali a partir do 200 e seguintes, que vão ser, se eu não me engano, artigo 202 e seguintes, e vão conseguir tratar, então, do direito à educação. Primeiro, então, vai ter o âmbito administrativo, Ministério da Educação, secretarias estaduais e municipais da educação e também as escolas, creches, escolas que vão tratar de forma adequada, então, do direito à educação. Porém, todavia, entretanto, o direito pode estar previsto no texto da Constituição. Então ele pode ter a sua previsão constitucional como um compromisso assumido pelo cidadão, porém faltar a normatividade, ou seja, o direito não ser regulado. Lembra que para que esse direito social, como tendo eficácia limitada, de caráter programático, ou seja, depende de uma política pública estruturada, conjuntos de atos complexos que vão administrar recursos e esses recursos que saem do orçamento até a materialização desses serviços perante o cidadão, depende de uma série de atos complexos. Todavia, se esses atos não forem realizados ou houver uma omissão, é cabível, então, um remédio constitucional, porque essa omissão é inconstitucional. Na medida em que ela impede o exercício, ela cria um obstáculo. Então, os obstáculos não são criados apenas pelas ações dos cidadãos. Os obstáculos são criados, então, também pela conduta dos... Então, vai ser criado pela ausência de conduta. Então, não somente pela violação dos direitos, mas também pela sua conduta. Então, aqui a gente vai ter
vai ter 2 pontos vitais. Então vamos só confirmar aqui para vocês a questão do direito do direito à educação, né? Porque para a gente não passar nenhum tipo de informação errada, eu falei aqui artigo 202 e seguintes, né? Mas vamos confirmar aqui porque não quero deixar vocês com nenhuma informação equivocada. Vamos lá. Se a gente abrir aqui a Constituição Federal, diria o ministro Marco Aurélio, então vamos lá. Direito à saúde, a Previdência Social, assistência, na verdade, a assistência social começa no artigo 203. A cultura, a educação vai estar aqui no artigo 205. Do 205 até o então não é o 202, é o 205 ao 214, ali está previsto o direito à educação. Como nós falamos, então não apenas a ação, mas também a omissão pode gerar a inconstitucionalidade, um obstáculo ao exercício do direito constitucional. Aqui, como a gente faz um trabalho ao vivo, quem faz ao vivo tem que se virar, né? E não pode deixar uma informação equivocada para o aluno, para o amigo, para aquele que nos assiste. Então, é importante fazer todas as correções aqui. Então, a direito à educação, artigo 205 e seguintes. Então, não apenas a ação do Estado pode gerar um obstáculo aos direitos, mas também a sua omissão. Quando ele não regula, então aquelas verbas que seriam investidas, como elas não têm capacidade normativa, ou seja, não existem normas que dizem como o Estado deve aplicar aqueles valores, lembra, o Estado é regido, diferentemente do particular, que se rege pelo princípio da legalidade, em que o particular pode fazer tudo que a lei não proíbe, artigo 5º, inciso 2º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. A administração se baseia no princípio da estrita legalidade, artigo 37, caput. A administração só pode fazer o que a lei permite, é andar nos trilhos da lei, ela não pode escapar dos trilhos da lei. É óbvio que a atividade vinculada é muito mais concentrada na lei e óbvio que a atividade discricionária é aquela margem, mas uma margem mínima que diz respeito ali à margem concedida pela própria lei. Então a administração só age nos termos da lei. Se não tem lei, se não tem norma, se a normatividade é incompleta, fica inexequível ou inexigível, ou ainda inexercível o direito, aquele direito previsto na Constituição. Pois bem, então vamos avançar. O mandado de injunção, então o mandado de injunção, previsto no artigo 5º, inciso 71 da Constituição, assim na sua versão genérica, ele é um remédio constitucional que visa a proteção do cidadão contra a omissão inconstitucional. Então, todas as vezes que a omissão implicar na impossibilidade do exercício das prerrogativas ou dos direitos fundamentais relativos à nacionalidade, soberania e à cidadania, então, quando houver uma omissão, quando se constatar, então, a ausência, a lacuna normativa, seja ela legislativa ou administrativa, então é cabível o mandado de injunção nos termos do artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal. Lembrando, então, que o mandado de injunção é uma ação de rito especial, cuja sua regulação ocorre pela Lei 13.300 de 2016. Conforme nós já destacamos no nosso vídeo anterior, se você não assistiu ontem, então, foi a Corte dos anos 2000, então, até 2007, 2008, o STF entendia que meramente se fazia a declaração da mora legislativa. E aí, em 2 casos, no MI 712, da Lei da Greve do Setor Público, cuja relatoria era do ministro Eros Roberto Grau, e o MI 721, de relatoria do ministro Marco Aurélio Melo, que tratava da aposentadoria especial do servidor público. Então aqui eu tenho a greve do setor público e aposentadoria especial do setor público. Não havia normatividade, já havia se passado quase 20 anos da Constituição e não havia lei que regulasse as questões. Então o STF começa ali o surgimento da
teoria concretista individual e depois vai sendo ampliado até o advento ali dos anos de 2010 para frente, se adota a possibilidade de extensão erga omnes e também da construção do mandado de injunção coletivo. Então hoje nós vamos tratar do mandado de injunção coletivo, que implica o quê? Na proteção da coletividade. Não estou tratando meramente do cidadão, do indivíduo, mas eu estou tratando de uma coletividade. Então é a proteção, essa é uma proteção contra a omissão constitucional, que vai se basear em quê? Em direitos, na proteção, então, dos direitos que decorrem de interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos. E a regra dessa disposição está no artigo 12 da Lei 13.300 de 2016. Então, quais são, então, os direitos que são protegidos pelo mandado de injunção coletiva? Então, são aqueles direitos inerentes às prerrogativas da nacionalidade, soberania e cidadania, cuja há uma lacuna, então, cuja violação decorre da existência de uma lacuna ou de uma ausência normativa do ponto de vista, seja legislativo ou administrativo, ainda que parcial, pertencentes a uma coletividade indeterminada de pessoas, ou um grupo, uma classe ou categoria, interesses difusos e coletivos, nos termos do parágrafo único do artigo 12 da Lei 13.300 de 2016. Então, ali vai se dizer de forma clara e precisa. Então, direitos difusos, direitos coletivos. Vamos lá, interesses difusos são aqueles direitos direitos transindividuais, ou seja, um número de indivíduos. E de natureza indivisível, ou seja, não consigo dividir, e cujos destinatários são indeterminados. Direitos coletivos são direitos transindividuais de natureza indivisível, cujo titular é categoria ou grupo ligados por uma relação jurídica base. E direitos individuais homogêneos. Direitos individuais homogêneos são aqueles que decorrem de uma natureza comum, ou seja, de uma relação jurídica comum. Então, esse é um ponto de partida. O próprio texto do artigo 12, ao dizer que se tratam propriamente de direitos difusos e coletivos, também tem o seu alicerce ali no âmbito dos direitos individuais homogêneos. A de menos, a de maior e a de menos. Se pode o mais, pode o menos. É óbvio que quem vai pleitear ali com base, por exemplo, se for um órgão especial ali, se for um órgão que vai buscar os interesses dos seus representantes, por exemplo, a associação vai poder buscar ali a regulação para aqueles seus associados. E aqui eu estou tratando de direitos individuais homogêneos, com interesse de todos ou de alguns dos seus associados. Vamos lá, então. Qual é a competência? É a mesma regra do mandado de injunção individual. Primeiro, se o ato necessário para a regulamentação da lei, seja um ato legislativo ou um ato normativo, decorram do presidente da República ou do Congresso Nacional, competência do STF, artigo 102, inciso 1º, a linha Q. Se o ato não for do Congresso Nacional, do presidente da República, STJ, artigo 105, inciso 1, a linha H da Constituição Federal. Se for no âmbito dos estados, Tribunal de Justiça, artigo 125, parágrafo 1º. E por fim, se a regulação que depender da Justiça Eleitoral, então será cabível mandado de injunção para o Tribunal Superior Eleitoral, nos termos do artigo 121, parágrafo 4º, inciso 5º da Constituição Federal. Tá ok? Então, esse é um ponto de partida. E quem são os legitimados? Quem pode propor mandado de injunção coletiva? Então, o Ministério Público, artigo 12, inciso 1º da Lei 13.300 de 2016. Então, o Ministério Público, como guardião da legislação, ele não pode permitir que o Estado assuma como compromissos e esses compromissos fiquem sendo descumpridos. A regra dos contratos é que eles são obrigatórios. Partindo de uma construção que a Constituição ela não é só um documento que institucionaliza valores, mas ela é uma base do próprio contrato social, da própria origem do Estado, da construção de um pacto entre cidadãos e o poder. E daí, então, os cidadãos podem buscar ali
a representação e por meio do órgão que vai proteger o direito, vai proteger, vai ser um dos guardiões da ordem jurídica, o Ministério Público. Então, o artigo 12, inciso 1º da Lei 13.300 prevê o Ministério Público. Partido com representação no Congresso Nacional, artigo 12, inciso 2º também da Lei 13.300 de 2016. Organização sindical, entidade de classe ou associação pelo menos constituída há 1 ano, cuja sua finalidade institucional esteja voltada ali para a defesa daqueles direitos daquelas pessoas que ele pretende demonstrar, artigo 12, inciso 3º da Lei 13.300. E aqui, uma das ondas de acesso, Defensoria Pública, inciso 4º da Lei 12.300, inciso 4º do artigo 12 da Lei 13.300. Então, artigo 12, inciso 4º da Lei 13.300 prevê a defensoria. Lembra? Defensoria é uma das ondas de acesso à justiça ali, dos reconhecimentos. É um mecanismo que propicia as pessoas que não têm informação, que não têm condições materiais de acessarem a justiça. Então, a defensoria pode propor mandado de injunção coletivo. É o que estabelece a Lei 13.300 de 2016. Lembra? O mandado de segurança foi regulado lá pela Constituição de 5 de outubro de 1988. E só que em 2016, quase 28 anos depois, veio a lei que regulou o mandado de injunção. Ou seja, foi a evolução da própria interpretação do STF que permitiu, então, uma melhor regulação por parte do mandado de injunção como remédio constitucional capaz de proteger o cidadão contra a omissão legislativa atinente às prerrogativas ou direitos subjetivos relativos à nacionalidade, cidadania e soberania. Pois bem, legitimado passivo é sempre aquele órgão responsável pela edição da norma reguladora infraconstitucional, ou norma executiva, ou norma legislativa. É simples tal questão. Quem era o órgão responsável vai ser o legitimado passivo. E petição inicial, como faz a petição inicial? Se você não sabe como fazer uma petição inicial, artigo 319 do CPC. Para esse vídeo aqui agora, vou deixar que você veja o artigo 319. Você viu? Leu ele inteiro? Agora você vai abrir o artigo 4º da Lei 13.300 de 2016. Leu, entendeu? Certinho? Então, o artigo 4º vai estabelecer quais são os documentos essenciais. Ou seja, caso haja ali em posse também a necessidade de algum documento que esteja em posse da autoridade administrativa para efetivação daquele direito e ele não seja disponibilizado, é possível pedir a sua disponibilização conforme no artigo 4º, parágrafo 2º da Lei 13.300 de 2016. Então é possível obter uma ordem judicial para entrega ou sua apresentação no prazo de 10 dias. E a omissão inconstitucional? Qual é o objeto da omissão inconstitucional? Lembrando aquela classificação clássica dos direitos constitucionais, da eficácia normativa, ali de José Afonso da Silva, temos as normas de eficácia plena, normas de eficácia contida ou restringível e normas de eficácia limitada. Normalmente, como nós falamos, direitos sociais se revelam nessas normas de eficácia limitada e dependem de regulamentação. Na classificação moderna da teoria dos princípios, lembra, os direitos constitucionais têm estrutura de princípio, ou seja, não estabelecem um dever definitivo, mas um dever prima facie, se realizando na maior medida do possível, daí serem um mandado de otimização. Daí, eles, quando colidirem entre si, é preciso observar qual é o grau de restrição aplicando a regra da proporcionalidade. Nesse sentido, então, os direitos são vistos como normas de eficácia limitada. Os direitos fundamentais que têm estrutura de princípio são normas de eficácia limitada. Porém, as normas de eficácia limitada que independem, vai haver uma distinção entre aquelas que dependem e as que independem de regulamentação infraconstitucional. Os direitos sociais ou as normas de eficácia limitada de conteúdo programático ou de princípio institutivo vão ser chamadas nessa nova classificação, então, de normas de eficácia limitada dependentes de regulamentação. Essa é o objeto da inconstitucionalidade
omissiva, ou seja, da omissão inconstitucional. E a omissão inconstitucional pode ser total, então pode ser uma norma legislativa, edição de uma lei, pode ser uma edição de uma medida administrativa, ou seja, um decreto, então um ato normativo secundário, uma resolução, uma instrução normativa, uma portaria, ou ainda um ato executivo, um conjunto de construções ali de atos que permitam a execução, uma decisão, por exemplo, concedendo ou permitindo ou autorizando aquele direito. Então, essa é a omissão inconstitucional, objeto do mandado de injunção. Lembrando que, segundo a jurisprudência do STF, não cabe tutela provisória, então não cabe liminar ou cautelar, ou mesmo tutela de urgência em sentido estrito no mandado de injunção. Então não é cabível conforme a jurisprudência do STF. Então a questão da omissão inconstitucional salvo na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, né, quando se tratar de omissão parcial ou para suspender os processos em curso, ali nos termos do artigo 12H, então 12F, 12H, de 12F a 12H ali da Lei 9868 de 99, no mandado de injunção não é cabível tutela provisória em sede de cognição perfunctória ou sumária. Não é possível. Então, como vai funcionar o processo? Então, o tribunal vai receber, lembrando que é sempre competência dos tribunais, e vai notificar a autoridade coatora para apresentação no prazo de 10 dias as informações. E nesse mesmo prazo é feita a oitiva do representante legal da pessoa jurídica de direito público, nos termos do artigo 5º, inciso 2º. Então, o artigo 5º, inciso 1º e o inciso 2º tratam das informações da autoridade coatora e da representação da oitiva, da representação judicial da pessoa jurídica de direito público. Lembrando que na prática é feito tudo num único ato. Então, as procuradorias dos municípios, a Procuradoria do Estado ou a AGU fazem num único ato ali a manifestação, muitos entendendo como uma defesa, mas não, o rito não fala em defesa, mas propriamente uma manifestação conjunta ali para fazer informações. Mas a regra é informações pela própria autoridade e depois manifestação no mesmo prazo para a pessoa, o órgão de representação judicial da pessoa jurídica de direito público. Pois bem, ultrapassado o prazo de 10 dias da autoridade coatora, começa então o prazo de 10 dias do Ministério Público para apresentação de parecer, nos termos do artigo 7º da Lei 13.300 de 2016. Então, depois das informações, se inicia então o prazo do Ministério Público. Pois bem, depois do prazo do Ministério Público, então o juiz chama para a tomada da decisão. Tomada da decisão, lembrando que a natureza da decisão do mandado de injunção coletivo é a mesma do mandado de injunção individual, então tem uma natureza mista, uma natureza mandamental, em que o tribunal vai declarar a inconstitucionalidade, vai ordenar, vai fixar um prazo, então nos termos do artigo 8º, inciso 1º, para que a autoridade promova a norma regulamentar, e vai ter também a natureza manipulativa de caráter aditivo. O que significa, professor? Significa que o tribunal vai sanar a lacuna fazendo uma construção analógica ou ainda dizendo como vai ser exercido o direito. Então ele faz uma analogia e estabelece o âmbito e o alcance da proteção. É aquilo que a gente costuma dizer. O tribunal comalta a lacuna e dizendo, o direito ele vai ser exercido dessa forma e estabelece o alcance e a dimensão até a ulterior regulamentação. Lembrando que a atividade jurisdicional, ela em regra, no âmbito da constitucionalidade, seria o seu exercício regular de legislador negativo. Todavia, como a inconstitucionalidade não pode se perpetuar no tempo e no espaço, diante da omissão, então, da lacuna, o Tribunal Constitucional é chamado, principalmente o Tribunal Constitucional, é chamado a preencher a lacuna para evitar
uma inconstitucionalidade. Daí a natureza manipulativa, no sentido de que ele diz respeito sobre o sentido e o alcance do direito, e aditiva no sentido de que se comalta uma lacuna estabelecendo os termos e alcances de um dado direito. Essa é a posição, artigo inciso 2º. Então, essa é a segunda natureza. Primeira natureza, mandamental. Segunda, a normativa aditiva. O que significa? Natureza manipulativa de caráter aditivo. Pois bem, lembrando que se já houver decisão anterior ordenando ou fixando um prazo para que a autoridade competente realize o ato e a autoridade competente ainda não fez, ou a decisão será meramente de caráter manipulativo na espécie normativa aditiva ou de caráter aditivo. Que significa a construção normativa ali para supressão da lacuna. A regra de caso reiterado, em que vai ter meramente efeito ou natureza manipulativa, de caráter aditivo, está prevista no artigo 8º, parágrafo único da Lei 13.300 de 2016. E a eficácia? Eficácia, em regra, é inter partes. Então, produzindo efeito as pessoas integrantes das coletividades. Então, os difusos vai ser todas as pessoas que se enquadrarem naquela condição. A coletividade é quem pertence aos órgãos, aos grupos, à classe ou à categoria, até o advento da norma regulamentar, nos termos do artigo 13 da Lei 13.300 de 2016. Então, a coletividade vai se basear. Então, o primeiro efeito é inter partes. Porém, o tribunal competente pode estender os efeitos para ultra partes, ou erga omnes, significa para todos os sujeitos de forma indeterminada, quando for indispensável o exercício desse direito. É aquilo que chama-se abstrativização do controle difuso, ou seja, uma decisão que vai afetar todos os cidadãos, vão afetar todos os sujeitos de direitos destinatários. Essa possibilidade de abstrativização do controle difuso encontra sua previsão, então, no parágrafo 1º do artigo 9º da Lei 13.300 de 2016, ou seja, quando a decisão deixa de ser inter partes e passa a ser ultra partes ou erga omnes. Lembrando que não há prejuízo também a aplicação dos casos análogos. Independentemente se o efeito vai ser inter partes ou não, é possível a aplicação em casos análogos, até pela teoria dos precedentes assumidas pelo Código de Processo Civil de 2015. Lembrando que o advento da Lei 13.300 de 2016 já ocorreu sob a égide da regra geral e comum do processo civil de 2015. Então, seguindo essa mesma lógica, o legislador o racional constrói, então, ali a possibilidade de aplicação a casos análogos ou similares. Lembrando aquele primado do Orquiano de igual respeito e igual consideração. Casos iguais demandam decisões iguais. É isso que prescreve, então, o parágrafo 2º do artigo 9º da Lei 13.300 de 2016. Em caso de haver, então, ações individuais, ou seja, MI individuais, para que as partes possam se beneficiar das ações do resultado do MI coletiva, essas partes precisam desistir dessas ações individuais para, então, se habilitarem na execução do MI, caso seja uma questão de execução, caso tenha ali, para que possam se beneficiar da decisão. Onde está a previsão disso, professor? Parágrafo único do artigo 13 da Lei 13.300 de 2016. Pois bem, lembrando que, em regra, o MI, quando é do Congresso Nacional, o ato regulamentador do Presidente da República, é de competência do STF. Então, ali cabe, no máximo da decisão, embargos de declaração. Lembrando que quando é de competência do STJ, do TSE e também então do TSE e do STJ ou de qualquer outro tribunal superior, então da decisão caberá ROC se for denegada a decisão, ou seja, se for julgado improcedente o pedido de comatação de lacunas, será possível, então, ingressar com ROC, artigo 102, inciso 2º, a linha A da Constituição Federal. E da decisão
do mandado de injunção do Tribunal Superior, do Tribunal de Justiça do Estado, quando ele for de competência do Tribunal de Justiça do Estado, se a decisão violar a Constituição, será cabível ali recurso extraordinário nos termos do artigo 102, inciso 3º, especialmente a linha A. Então, é importantíssimo que vocês se atenham a esses pontos. Essas eram as lições que eu queria compartilhar com vocês. Além disso, as dicas fundamentais que a gente possa dialogar acerca da omissão inconstitucional. Então, principalmente a partir do estado de bem-estar social, os direitos implicam numa ação positiva do Estado. Daí a necessidade de uma série de regulações complexas para a efetivação do exercício. Porém, se essa efetivação não for realizada em decorrência de uma omissão, será cabível o exercício de uma garantia constitucional do mandado de injunção, seja ele individual ou coletivo, regulado então pelo artigo 5º, inciso 71 da Constituição e disciplinado em âmbito infraconstitucional pela Lei 13.300 de 2016. Meus amigos, minhas amigas, eu recomendo então que vocês leiam a Lei 13.300 de 2016. Fundamental para a sua compreensão sobre o tema. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se você ainda não segue o canal, se inscreve, ative o sininho que você vai receber os vídeos aqui do nosso canal sobre os temas, os principais temas. Lembrando que aqui no canal nós falamos de direito constitucional, de processo civil e de teoria do direito. Além disso, nós discutimos sempre as principais decisões do STF acerca da constitucionalidade da vida cotidiana do cidadão. Espero que ver vocês no nosso próximo encontro. No nosso próximo vídeo de amanhã ou de segunda-feira, nós vamos trazer aí, então, a questão da reclamação constitucional. Aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até mais. Até logo. Nós nos vemos muito em breve. Abraço.